Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento Literacura. É o momento da nossa escutatória. Eu sou Elizabeth Batista, historiadora, professora e aqui no Ação AVC sou voluntária como contadora de histórias. Estão preparados? Aqui tá tudo certo. Nesse momento, então, vamos arrumar um lugarzinho bem tranquilo, vamos reservar esse espaço para escutarmos um conto popular muito antigo e depois vamos fazer as nossas reflexões íntimas. Vamos lá? Peço licença aos guardiões das palavras para uma história a contar. Peço licença aos guardiões das palavras para uma história hoje eu poder libertar. Conta-se que há muitos e muitos anos atrás havia um rei muito famoso chamado Salomão. Era famoso pelo seu senso de justiça. E nesse reino, num lugar um pouco afastado, quase assim, o interior do reino, havia um casebre, onde lá morava uma senhora, viúva. Ela tinha 3 filhos, que já grandes haviam se dispersado pelo mundo. Para sobreviver, essa senhora, ela costurava redes de pesca. E ela recebia as redes, muitas delas com buracos, esgarçados, e com a agulha ela ia recuperando para os pescadores, que podiam depois voltar a trabalhar com a rede costurada. Só que numa época de muito frio, de muita chuva, os pescadores não saíam para pescar. O mar revolto causava muito medo neles. Com isso, aquela senhora ficava sem trabalho. E foi passando o tempo, a chuva não cessava, os ventos fortes, e ela foi ficando sem ter o que comer. Até que um certo dia, abriu a porta do seu armário e viu que não tinha nem uma migalha para se alimentar. Foi aí que decidiu. Colocou seu casaco, pôs o seu cachecol em volta do pescoço e com toda a coragem saiu para pedir ajuda. Foi na casa de um, foi pedir na casa de outro, mas nada. Ela não conseguiu. O estômago já doía de tanta fome quando encontrou a casa de um comerciante. Esse lhe disse: tudo que eu tinha eu vendi. Mas pode entrar, vai lá. Tem lá nos armários, nas prateleiras, alguma farinha que por descuido acabou caindo dentro do armário. Se você conseguir recuperar essa farinha, o que você conseguir, você pode levar. Ai, a mulher logo já foi agradecendo demais, primeiro a Deus, depois ao comerciante. E assim ela foi, entrou e foi varrendo com as próprias mãos a farinha que estava espalhada em cada prateleira. E até que ela conseguiu um bom saco de farinha. Com a água que tinha em casa, ela ainda tinha fermento. Ele iria fazer pães. Agradeceu muito e foi correndo para o seu casebre. Chegando lá, pôs-se a fazer a massa. A sovar,
E a farinha que ela conseguiu lhe rendeu 3 pães. Colocou para assar, acendeu a fogueira e ficou ali vendo a magia daquele fermento crescendo e a massa, antes mole, se transformar em pães fofinhos. Quando ficaram prontos, a senhora se sentou à mesa, agradeceu a Deus, pegou o primeiro pão e já ia comer quando, de repente, alguém bateu a porta. Ela abriu e se deparou com um mendigo, os cabelos todos desgrenhados, o rosto sujo, tinha barro pela face. E ela olhou e perguntou: "O que deseja, senhor?" "Ai, minha senhora, por favor, me ajude. Essas chuvas, esse vento forte acabou com o meu barracão. Não sobrou nada. Estou tão faminto. Poderia me ajudar? Qualquer coisa, um pedaço de pão." A senhora olhou a situação daquele mendigo e pensou: preciso ajudá-lo. Sei o que é sentir fome. E além do mais, ainda tenho 2 pães. Entregou o seu pão quentinho nas mãos daquele homem, que agradeceu muito e partiu. A senhora fechou rapidamente a porta, sentou-se, pegou o segundo pão e quando ia levar à boca, de novo, alguém batendo, abriu a porta. Assim que olhou, viu uma senhora com 5 criancinhas, uma menor do que a outra. A senhora implorando que lhe ajudasse com qualquer coisa, um pedaço de pão. A viúva olhou, pegou o seu segundo pãozinho e pensou: ainda me resta um. Vou ajudá-la, ainda mais porque tem crianças. Entregou. A senhora não sabia como agradecer. Chegou a quase se ajoelhar. A viúva não permitiu. E assim, as crianças e a mãe foram embora. A senhora fechou a porta, sentou e falou: agora acho que mereço. E quando ela ia comer o terceiro pão, não, ninguém bateu a porta. Mas um vento tão forte e inexplicável, abriu as suas janelas, abriu sua porta e era um vento tão forte que levou seu pão voando para tão longe que nunca mais ela viu. Ai, mas a senhora ficou tão nervosa, ela ficou tão revoltada. Por quê? Porque o vento fez isso comigo? O vento não viu? Fui bondosa, fui atrás do meu alimento, consegui a farinha, trabalhei tanto, ajudei aquele senhor, ajudei a senhora e mesmo assim, o vento, ele entrou na minha casa e roubou o meu último pedaço de pão. Eu já sei, amanhã mesmo, bem cedo, eu vou até o rei, vou explicar ao rei Salomão tudo o que aconteceu e eu quero fazer uma denúncia, quero que julgue o vento pelo mal que ele causou. E assim ela adormeceu com fome, muito revoltada com o que lhe acontecera. Assim que o dia raiou, a senhora foi até o palácio, foi recebida pelo rei Salomão, que calmamente pôs-se a escutar sua história.
Ele pensou e, com toda a sua sabedoria, era conhecido por nunca ter tido nenhum episódio de guerra no seu reino. A sua justiça era comentada pelos 4 cantos da terra. Depois de pensar muito, Rei Salomão sugeriu à senhora que esperasse um pouquinho numa sala ao lado, onde poderia sentar e aguardar, porque ele não poderia naquele momento julgar o vento, pois esse estava com muito trabalho. Ele estava fazendo com que o mar se movesse em ondas fortes e assim carregando as embarcações para os seus destinos. Que aguardasse um pouco, assim que o vento terminasse o seu trabalho, com certeza ele iria chamá-lo e julgá-lo. A mulher acatou, foi para a sala que lhe havia sido reservada e ali ficou. Enquanto isso, Rei Salomão continuou recebendo quem havia marcado audiência com ele. E por isso, na sequência, 3 mercadores adentraram o palácio. Rei Salomão, aqui estão 3 baús. O meu, do meu amigo e esse meu outro companheiro. Somos mercadores. Ai, meu rei, estamos muito felizes. O senhor não acredita? Nós, depois que fizemos grandes negócios, depois que realmente vendemos todos os nossos produtos, estávamos já no navio com todo o nosso ouro que conquistamos, vendendo nossos produtos. Estávamos já voltando para a casa de nossas mulheres, nossas famílias, quando de repente, Rei Salomão, o mar ficou revolto e sacudia nosso barco para lá, sacudia nosso barco para cá. E foi tão terrível, meu rei, que de repente um furo fez com que entrasse muita água e nós já estávamos prestes a afundarmos, quando de repente ajoelhamos e pedimos, rogamos ao Senhor maior, a justiça perfeita, se nos salvar, se fizer com que atraquemos seguro em algum porto, destinaremos 1/10 de toda a nossa fortuna para uma pessoa que necessite e que seja muito justa. E aqui está, estamos vivos, estamos sãos e salvos, chegamos com o nosso tesouro, fruto do nosso suor, vendendo todos os nossos produtos. Aqui está, toda essa fortuna, 1/10 dela, pode entregar, Rei Salomão, para quem o Senhor julgar que é o mais necessitado e o mais justo. O Rei Salomão olhou e, depois de ouvir atentamente e olhar para os baús carregadinhos de moedas, fez uma pergunta. Antes que eu decida para quem eu vou doar esses baús cheios de moedas, me respondam, não tem jeito de não afundar quando há um buraco no barco, num navio? Como vocês não afundaram? Ai, Rei Salomão, isso Vossa Majestade não vai acreditar, mas é muito fácil de explicar. É que, de repente, quando estávamos orando, nem começamos a nos levantar, pois estávamos ajoelhados. Mal nos pusemos em pé e, de repente, Rei Salomão, voando, um objeto estranho caiu exatamente no buraco, tapando, impedindo que a água entrasse. O senhor acredita? Até trouxemos o objeto. Por favor, amigo, tragam. E o outro mercador
abriu um pano onde mostrou ao rei Salomão uma espécie de pedaço esponjoso que mais parecia um pão. Rei Salomão, ao ver o objeto, mandou chamar. Chamem a viúva que está ali esperando, aguardando a sentença do vento. A senhora entrou e o rei Salomão disse: reconhece esse objeto? Ela disse: Senhor meu rei, isso é um pão, é o meu pão. Como que o senhor encontrou? E o rei disse: pois se é o seu pão, também pertence a você todas essas moedas de ouro. Os 3 baús você pode levar. E lembre-se, aquilo que ontem, naquele momento, você achou que foi uma injustiça muito grande do vento, pois foi ele que levou o pão embora para tapar um buraco no barco desses mercadores que estavam quase afundando. E graças ao pão, graças ao buraco tapado, puderam atracar em segurança e por isso resolveram doar essas moedas de ouro a uma pessoa justa, bondosa, que com certeza é a senhora. A partir de hoje, nada mais lhe faltará. Os meus soldados levarão todos esses 3 baús repletos de moedas de ouro até sua casa. A senhora não acreditou. No momento ela ficou até um pouco envergonhada. Ela queria um julgamento para o vento. E quando estava já saindo, escoltada pelos soldados que levavam os 3 baús carregadinhos de ouro, rei Salomão ainda lhe falou uma última frase. Ei, senhora! Pois não, meu rei. Da próxima vez que algo lhe acontecer, tenha paciência. Pode ser que aquilo que você julgue um infortúnio seja a razão para sua felicidade futura. Peço licença aos guardiões das palavras para essa história encerrar. Peço licença aos guardiões das palavras. Num outro momento, uma outra história, eu vou libertar. Gente, que história! Com licença. Aqui. Que lição de vida para nós. O nosso olho só enxerga em linha reta. Ele não faz curva. E o destino está sempre na curva. Então, que nós possamos ter a paciência de esperar as coisas se ajeitarem, esperar o susto passar, os infortúnios e acreditar na providência divina, sempre. Nada acontece por acaso. Nada acontece por um simples infortúnio. O Criador do mundo é de uma inteligência muito superior à nossa. E de nada que Ele faz ou nada que nos aconteça está fora de todas as diretrizes da nossa evolução. Confiemos no arquiteto da vida. Toda vez que o vento levar algo de você, levar algo de mim, que possamos lembrar da história do rei Salomão e da viúva.
e aguardar o tempo que ele coloca tudo no seu lugar. E quer saber? Ele arruma de um jeito que fica muito melhor do que antes. Tchau, pessoal. Até um próximo momento. Literacura. Muito obrigada por me escutar. E vamos nos lembrar da hidratação diária. Muito importante. Tchau. Até o próximo Literacura.